Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, dependendo do horário que vocês forem assistir. Para mim é boa tarde, né? Nesse instante. Vamos seguir em frente com aquele pequeno trabalho, né, com o medidor de energia, e agora nós vamos estudar o sensor de corrente, que é esse cara aí que vocês estão vendo, né? É o ACS 712. O ACS 712 é um sensor que ele usa o efeito Hall para fazer a medida de corrente. O efeito Hall é o seguinte: você passa uma corrente por dentro do sensor, né, a corrente elétrica passa por dentro do sensor Hall e ele indica na saída uma voltagem proporcional à corrente. É o que acontece aqui. Nesses bornes verdes, eles, no circuito impresso, quando vocês estiverem com o sensor de vocês na mão, vocês vão notar que o circuito impresso é uma barra de impresso bem grossa ali, né? Bem forte, que passa por dentro desse chipzinho aí, esse U1 aqui, que é o ACS 712 em si, né? A corrente passando ali, ele vai dar na saída out, aqui nesse pino central, uma voltagem proporcional àquela corrente que está passando. Esse cara aqui é fácil de achar aí no Mercado Livre da Vida e vocês vão achar ele em versões para 5 amperes, para 20, para 30, para 50 e, se eu não me engano, tem até para 100 amperes. Tá? O nosso caso aqui, nós vamos utilizar o sensor de 30 amperes. Tá? Vamos usar esse módulozinho aí para 30 amperes. Então, mostra aqui embaixo, está dizendo aqui que o sensor ACS 712 pode permitir corrente de menos 30 mais 30 amperes, isso no caso de corrente contínua, né? Se for AC é de 0 a 30, de maneira fácil e segura, pois utiliza o efeito Hall para realizar a medição e gerar no pino alto uma tensão proporcional à corrente detectada, que no caso do sensor de 30 amperes, essa voltagem seria aí os 66 volts por ampere, 66 milivolts por ampere, tá? Então vamos ver o próximo slide aqui. O próximo slide eu mostro aqui um outro tipo de sensor de corrente, só que esse aqui ele você não precisa interromper o circuito, né? Voltando lá, você tiver um circuito que você quer medir a corrente, você teria que interromper um dos fios de alimentação, colocar um lado interrompido aqui, o outro lado interrompido aqui. Tá? No caso deste outro sensor aqui, ó, você passa o cabo aqui dentro dessa abertura, né? É como se fosse aqueles amperímetros alicate, né? Você passa o cabo aqui dentro, então você não precisa interromper o circuito. Tá? E o texto diz aqui: o sensor de efeito Hall detecta campo magnético gerado pela passagem da corrente, isolando completamente os bornes da ligação dos pinos VCC, GND e AUX. Esse sensor é do tipo invasivo, ou seja, precisamos interromper o circuito, que a gente estava acabando de dizer, para medição. Esse cara aqui já é não invasivo, você não precisa interromper nada, basta abrir ele e colocar o cabo ali no meio que ele vai fazer a medida direitinho. Esse cara aqui é bem mais caro, custa bem mais, né, do que o ACS 712, mas tem as suas vantagens e também as suas desvantagens, claro. Um sensor de corrente elétrica bastante interessante para diversos tipos de aplicação. Ele tem capacidade de informar a quantidade de corrente que passa por seus terminais de medida. Existem modelos de 5 amperes até 100 amperes, como a gente estava falando, e nós vamos usar o de 30 amperes. Para medir a quantidade de corrente elétrica que passa pelos terminais do ACS, utilizaremos o pino A0 do Arduino. Tá? É um pino analógico do Arduino, uma entrada analógica, e nós vamos usar ela. Tá? E vamos conectar a saída do sensor out, né, no pino A0. E vamos medir lá a quantidade de milivolts, que vai variar de acordo com a quantidade de corrente que passar. E nós já vimos lá na frente que é 66 milivolts para cada 1 ampere. Então, segundo os testes e datasheets, testes que eu fiz e também através do datasheet, né, a saída do sensor irá variar de 66 milivolts a cada 1 ampere, de variação de corrente entre os terminais de medida a partir de 2,5 volts. Isso aqui é bem importante, tá? Quando eu tiver se eu ligar o sensor e tirar o circuito a ser medido dos bornes, eu desliguei, deixei os bornes em aberto. Então a corrente ali é zero, não tem corrente circulando. Nesse caso, a saída do sensor vai indicar 2,5 volts. Tá? Ele vai indicar o valor que você vai alimentar ele, que é 5 volts por 2. Então ele vai indicar 2,5 volts.
Isso significa que os terminais medidos estão abertos, 0 ampere. Existirão 2,5 volts na saída do sensor. E quando estiverem circulando 30 volts entre os terminais de saída, a saída do sensor será de 4,48 volts, ou 0,52 volts no caso de menos 30 amperes. Então presta bastante atenção quando vocês forem usar o sensor, porque a saída dele é 2,5 quando não existe corrente circulando, quando a corrente é zero. Tá? Nós vamos ter que tratar tudo isso aí no software para poder fazer as adaptações direitinho aí. Esse é aquele desenho que mostra como ligar todo mundo no Arduino, né? Aqui o sensor de corrente, o nosso display e o Arduino em si. A gente já viu esse desenho aí, mas está aí para continuar ilustrando aí o caso. Bom, vamos lá. O sensor de corrente vai ser ligado a 5 volts, conforme nós já comentamos aqui. E também já comentamos que quando não houver corrente nos terminais, quando os terminais estiverem abertos, o nível de saída dele vai ser VCC sobre 2, ou 2,5 volts. Tá? Comentamos também que existem diversos modelos de sensor. Para cada um deles, você vai ter uma sensibilidade diferente. No caso do nosso sensor de 30 amperes, eu tenho 66 milivolts por cada ampere. Para o sensor de 20 amperes, conforme está dizendo aqui, a sensibilidade é de 100 milivolts por ampere. E para o de 5 amperes, de 185 milivolts por ampere. Tá certo? Bom, para obter a medida correta do valor da corrente circulante, é preciso ajustar o valor lido. Por que é preciso ajustar? Ó, o Arduino, a entrada analógica dele, lá dentro tem um conversor AD de 10 bits. Então esse conversor AD ele pode variar de 0 até 1023, né? E eu tenho que adaptar a minha leitura a essa escala. Tá? Então eu preciso descobrir qual é o valor unitário, o valor de unidade dessa escala. É simples, né? Basta dividir a voltagem de alimentação, que é 5 volts, por 1023, e a gente obtém lá ó, que cada passo, cada unidade de conversor equivale a essa voltagem aqui, ó, 0,00487, lá vai fumaça aí, volts, ok? Então a gente já sabe aqui que o valor unitário é esse cara aí. Então nós vamos começar agora a trabalhar em cima da adaptação dessa escala. Essas equações aqui estão lá no datasheet, tá? Não tem mistério não. A equação que resulta no valor da corrente é essa aí, o valor do sensor, o valor que eu li, menos o VCC sobre 2, que a gente sabe que 2,5 lá é o 0 ampere de corrente, vezes a tensão por unidade, esse valor que a gente acabou de calcular, né? Que é 5 dividido por 1023, e isso dividido pela sensibilidade. A sensibilidade também tá lá no nosso datasheet, né? Então, quer dizer, o valor do sensor menos VCC sobre 2 vezes o valor de unidade dividido pela sensibilidade. Nesse ponto aparece um problema que precisa ser resolvido. Isso aqui é um probleminha sério. Por quê? Porque como nós estamos usando o Arduino, então nós vamos usar toda a facilidade que o Arduino oferece. Ele oferece lá uma porção de bibliotecas, funções, né? E entre elas existe a função para ler o conversor analógico. Que é essa função que está aí, ó, analog read, né? Essa bichinha que está descrita aqui, ó. Analog read, ela vai retornar o valor do conversor analógico. Só que essa função, ela retorna um valor íntegro, um valor inteiro. E a leitura do conversor é um valor com casas decimais. Se eu pegar um valor inteiro, a gente vai ficar sem precisão lá no final, né? A gente vai acabar perdendo um pouco de precisão. Então, para resolver isso, existem alguns métodos aí, alguns artifícios, tá? E eu olhando por aí as ideias das pessoas que mexem com Arduino e também pensando um pouco, né? Eu resolvi adotar uma ideia que eu achei por aí também, né? Essa ideia, ela consta do seguinte: eu vou fazer um laço de várias, de 0 a 1000, por exemplo, e vou ler 1000 vezes o nosso AD lá. Tá? Vou fazer 1000 leituras dele. Cada vez que eu fizer uma leitura, eu vou pegar esse valor, vou elevar ao quadrado e vou acumular ele. Quer dizer, eu leio, pego aquele valor, elevo ao quadrado e somo com o que estava lá anteriormente. E assim vou fazer isso 1000 vezes. Ok? No final dessas 1000 vezes, eu vou pegar o resultado, vou dividir por 1000 para tirar a média
e vou extrair a raiz quadrada. Isso aí vai me dar um valor bastante satisfatório de precisão na nossa medida. Tá? Esse é um dos métodos, né, que eu encontrei, gostei bastante dessa ideia aí, né? Achei muito legal e estou apresentando aqui para vocês. Claro que a imaginação de cada um vai permitir que se faça isso de uma outra maneira, né? Tá? Inclusive você escrever suas próprias funções que leiam lá o conversor analógico digital e retornem um float, um valor do tipo float, sem que não seja um inteiro, né? Ok? Então esse é o método que nós vamos usar. Bom, tem um aviso aqui que eu deixei para vocês, que é para ficar bem claro, né? Antes de iniciar o estudo do software, devo deixar claro que a forma com que foi montado é apenas ilustrativa. O software que eu vou apresentar é uma ilustração, é educativo, tem assim o objetivo de educar, só de informar. Ele vai poder ser construído de muitas outras formas, muito mais eficiente, muito mais elegante, né? Mas aqui o objetivo é só educar, é só pegar as pessoas que estão começando aí, que querem até mesmo se divertir com Arduino e que não conhecem bem a programação. Então esse é o objetivo aqui. Então o código, como eu estou dizendo aqui, ele é só ilustrativo. Ele funciona, vai funcionar, você pode montar, botar ele lá, botar na sua casa para usar que vai funcionar. Mas não é uma coisa que seja o suprassumo da programação não, tá certo? Vamos seguir em frente. Bom, vamos lá, vamos começar a falar sobre o código agora. A ideia que eu estou apresentando aqui é exatamente essa que eu falei para vocês. Eu tenho um for aqui, eu acho que todos já conhecem o for, né? Aqueles que não conhecem, pega aí faz uma pesquisazinha na internet e vê como é que funciona o for, em linguagem C, né? O Arduino, a linguagem que a plataforma Arduino usa é o C++, tá? Então vocês procurem estudar como funciona o for, num caso como esse. Então, ó, o for, eu tenho aqui um int i, que começa em 1000, ele vai rodar até que o int i seja maior que 0 e eu vou decrementando o i. Tá? Aí, ó, eu tenho uma variável chamada sensor_value /auxiliar que vai receber aquela função, analog_read e o pino sensor, que é o caso, é o pino A0, né? Menos o VCC sobre 2. Tá? Então ele vai ficar recebendo isso aqui e vai atribuir para essa outra variável aqui, ó, que é o valor do sensor. Vai atribuir acumulando, né? Mais igual, quer dizer, ele pega o valor que calculou e soma o valor que já estava lá. Ele vai acumulando. Então ele vai acumulando o quê? O valor que eu peguei aqui do analógico, né? É elevado, né? Esse pool aqui é uma função que eleva ao quadrado, ao númerozinho que está aqui. Ok? Então ele lê um valor, eleva ao quadrado e soma o que estava lá anteriormente. Lê outro, eleva ao quadrado e soma o que estava. Isso 1000 vezes. Ok? Com um pequeno delay de 1 milissegundo aí, ó, entre um cálculo e outro. Quando ele terminar essas 1000 voltas aqui, ele vai sair desse cara aqui. Quando ele sair, ó, eu estou lá com o valor sensor, ó, eu extraio a raiz quadrada do valor sensor dividido por 1000. Tá? Tirei a média. Extrair a raiz quadrada, aí multiplico pelo valor por unidade, aquele valor 0,0 tal lá, né? Ok? O valor corrente, então, esse é o valor sensor, tá? O valor da voltagem que eu li. O valor da corrente é simplesmente o valor do sensor dividido pela sensibilidade. Eu vou achar o valor da corrente, tá? Uma outra coisa interessante aqui, que a gente tem que prestar atenção, prestar atenção, eu botei aqui nos comentários para a gente não esquecer. Esse cara, o ACS 712 para 30 amperes, ele lê valores acima de 0,25 amperes, tá? Até 30, claro. Então, valores que ficam abaixo disso podem causar algum ruído. Por exemplo, se você deixar lá o sensor sem corrente nenhuma, aberto, você não liga nada nos bornos, e não fizer o tratamento disso aí, ele vai indicar uma voltagem lá na saída. Ele vai indicar para você que está passando corrente. Por quê? Porque está abaixo desse valor aí de 0,25 amperes. Então ele vai indicar. Então a gente tem que filtrar isso aí. É uma característica do sensor. Precisa ser filtrada. O que eu fiz aqui? Eu fiz a seguinte experiência. Eu deixei ele aberto, liguei lá e fui olhar o valor da corrente. Esse valor aqui, ó. Que é o valor, depois que eu calculo tudo, é esse valor que eu calculei, o valor do sensor, dividido pela sensibilidade. Vai me dar o valor da corrente.
tá? Aí eu achei esse valor aqui, ó, 0,11, e botei ele como filtro. Então, ó, se o valor corrente for menor que 0,11, eu zero o valor corrente, eu boto ele em zero. É como se eu não tivesse medido nada, ok? Então, essa é uma forma que eu encontrei de filtrar essa característica do sensor aí, funcionou bem. Conforme vocês viram lá no vídeo, no primeiro vídeo que eu demonstrei a plaquinha já montada, funcionou bem. Vamos lá, vamos para o próximo. Bom, depois nós temos a seguinte situação. Eu disse para vocês lá no começo que com relação ao display, utilizando, claro, a biblioteca, a biblioteca dele mesmo, que está disponível na internet, tem uma função lá que amostra os valores ou a string que você quiser na tela. Né? Você chama aquela função e lá dentro, lembra do Hello World? Estava lá o Hello World, entre aspas, um valor constante, né? E a gente bastava chamar a função, aquele Hello World aparecer lá na tela, lá bonitinho. Só que a gente viu que não é o caso, né? Eu não posso ter valores constantes no caso como esse. Eu vou ficar mandando para lá valores que toda hora estão mudando. Então, a função draw, que é a função onde está todas as chamadas para operar o display, ela tem que receber alguns parâmetros e a função que escreve no display, ela exige que a gente mande as coordenadas de linha e coluna como int e o que vai ser escrito tem que ser um array. Então a gente vai passar para a função um ponteiro para esse array. Tá? O que é um array? Um array é o seguinte, eu acho que eu cheguei a descrever isso aqui para vocês, não cheguei não. Mas vamos conversar, na próxima aula a gente mostra um pouquinho disso aí. Isso aí também é linguagem de programação C. As pessoas precisam, né, buscar informação de como a linguagem funciona. Um array é o seguinte, você vai reservar através de uma declaração um espaço de memória. Você vai chegar lá, ó, eu quero reservar 10 espaços de memória para mim guardar dados. Tá? E como é que você guarda dados nesse espaço? Cada espaço de memória desse que você reservou tem um índice que identifica ele. Índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4 e assim em diante, até o índice 10. O último índice sempre é reservado para o caractere que informa o fim de uma string, quando você está lidando com string, né? Que é a maioria dos casos em que você usa isso. Quando a gente está lidando com string, o /0, o caractere null, informa que terminou aquela string. Então, o último caractere do seu array tem que ser reservado para o /0. Então, sobrou 9. Nesses 9 aí, você pode dizer, por exemplo, que o índice 0 recebe o caractere A, o índice 1 recebe o caractere B, e assim por diante. Você vai preenchendo o teu array. No final, ele vai estar lá com todos os caracteres guardadinhos, né? E o primeiro caractere que você colocou, que é o /0, né? o índice 0, ele está num endereço de memória. Quando você cria um ponteiro, você atribui para esse ponteiro esse primeiro endereço do índice 0. Então você tem um ponteiro que aponta para aquela array toda. Né? Aí você vai gerar um forzinho lá, que vai varrer o array, vai pegar um caractere de cada vez e vai apresentar para você lá no display. É isso que o display pede. Ele pede que você passe para ele um ponteiro para a string que você quer apresentar na tela. Existem também uma infinidade de formas de se fazer isso. Você vai pegar um valor com ponto decimal, float, seja lá o que for, e vai transformar num array. Tá? Depois você vai pegar o endereço do primeiro caractere desse array e passar lá para a sua função draw, né? Que vai escrever no display. É um pouco complicado, mas nem tanto, né? Na próxima vez que a gente for conversar sobre isso, eu vou apresentar um pouquinho disso para vocês. Mas tem que procurar aí, tem que cair dentro aí, olhar as coisas sobre linguagem C aí e descobrir como é que funciona os ponteiros e os arrays em linguagem C. Um dos métodos que não é muito legal, né? Não é muito eficiente, é esse aqui, né? Eu tenho essa função aqui, com um monte de variáveis aí, e ela recebe o valor que eu li lá, um valor com ponto decimal. Um valor inteiro, ponto decimal, seja lá qual for, recebe um valor qualquer. Então a primeira coisa que eu faço, esse valor vai estar na variável A. Se for 0, eu vou zerar todos esses caras aqui, ó, que o meu array está aqui, ó. O meu array chama-se TT, o índice 0 vai receber vazio,
o índice 1 vazio e o índice 2 vai receber o zero. Tá? Então eu botei um zerinho lá no meu array. Se esse valor não for zero, eu vou verificar se ele está entre 999 e 99. Quer dizer, ele é maior do que 100 e ele é menor do que 1000, porque aqui nós estamos considerando só três algarismos. Se ele for esse caso, ele é maior do que 100 e é menor do que 1000, o que eu faço? Ó, eu vou pegar o valor da centena, tá? O valor da centena desse cara e vou dividir. Vou dividir o número que eu passei por 100, para pegar o valor da centena. Vou armazenar esse valor da centena no índice zero. Vou chamar uma função que chama-se convert, que ela vai pegar um valor numérico e converter num caractere equivalente a ele, né? E vou colocar na posição zero. Tá? Aquela é o centena, ok? Do meu array. Depois eu vou pegar, vou fazer, ó, vou dividir o valor por 100, por centena vezes 100 e depois vou dividir por 10 para me pegar a dezena. E finalmente, para pegar a unidade, ó, o que eu faço? Eu faço o meu valor menos a centena vezes 100 mais a dezena vezes 10. Tá? E para todos eles eu chamo a função convert, que converte o número que eu peguei aí, a casa de unidade, dezena, centena, e converte num caractere e guarda no meu array. Depois eu faço a mesma coisa para o caso em que ele o meu número está entre 9 e 99, quer dizer, ele é maior do que 9, tem dois algarismos, né? E é menor do que 99. Então ele está entre 10 e 99, não chega a 100. Faço a mesma coisa, né? E finalmente, quando ele é menor do que 9, que é um algarismo só. Essa é uma forma de eu converter. Eu vou dividindo o número que eu peguei, né? Vamos supor aqui que eu peguei 546 no A. É igual a zero? Não. Então eu vou entrar aqui, ó. Então é 546. Então eu vou pegar, ó, a variável centena int, ela vai receber o quê? 546 dividido por 100. Como é um int, ele recebe só o inteiro, que é o 5. Então a centena int é 5. Tá? Aí o que eu faço? Ó? Eu pego o meu índice zero do meu array, chama convert e passa centena int como parâmetro. Ele me devolve o caractere equivalente ao número 5. Então eu boto esse caractere no índice zero. Depois eu vou lá, ó, dezena int vai receber A menos centena int vezes 100. Quanto é centena int? É 5. Vezes 100 dá 500, né? Se eu pegar 546 menos 500, vai sobrar 46. Se eu dividir por 10, sobra 4. Então a minha dezena int é 4. Aí eu chamo convert, pego o caractere equivalente ao número 4 e jogo no índice 1. A mesma coisa para a unidade. A mesma coisa aqui para a casa das dezenas e para a casa das unidades. Ok? Essa é uma forma que a gente tem de fazer isso. Uma vez feito isso, eu consegui formar o meu array, eu vou pegar o endereço desse primeiro cara aqui, ok? Vou atribuir isso aí a um ponteiro e vou passar esse ponteiro lá para a nossa função draw. E ela vai pegar esse ponteiro, na hora que chamar aquela funçãozinha lá que escreve no LCD, ela vai pegar esse primeiro endereço, vai buscar até achar o /0, até achar o null, e vai mostrar no display. E funciona, que é uma beleza, né? Ok? Belezinha. Então, procurem saber aí, as pessoas que estão interessadas, procurem saber como é que funciona array e ponteiros na linguagem C. Tá? E na próxima aula eu passo aqui, ó, mais algumas dicas sobre isso para a gente fixar bem o conceito. E aqui eu chamo a atenção, né, que a plataforma do Arduino disponibiliza algumas facilidades para resolver essa questão, como nós veremos na próxima aula. Tá? Que facilidades são essas? Isso que eu falei para vocês aqui agora, que eu mostrei, né, esse artifício, é um tanto quanto trabalhoso, né? As pessoas têm que ter alguma noção de como pegar as casas de unidade, dezena, centena, dentro da linguagem C. Para quem está começando, talvez seja um pouco misterioso isso aqui. Mas a plataforma Arduino oferece funções que fazem isso, né? Você não precisa ficar fazendo essa mágica toda aí, não. Tem algumas funções lá que fazem isso sozinha.
O chato de você usar essas funções é que você não sabe o que está acontecendo. Às vezes fechadinha, você só chama, passa lá o que você quer converter, ela devolve o troço convertido. Então você não sabe lá dentro como é que ocorreu. Né? Para quem está aprendendo é péssimo, né, cara? Você chama, ela devolve já pronto. Você, pô, mas como é que é feito isso? É difícil, né? Então, às vezes, é melhor você partir para esse tipo de esquema aqui, ó, resolver o problema no braço, que você sabe como é que funciona. Tá? Mas nós estamos lidando com o Arduino, o assunto aqui é Arduino. E o objetivo do Arduino é facilitar a vida das pessoas. Né? Como facilitar? Como é que é isso? Né? Que sempre quando eu encontro algum amigo que mexe com eletrônica, com programação, o cara sempre pergunta, pô, mas isso deve ser um troço complicado, né, rapaz, programar esse nível, mexer lá com a porta, com o pino do circuito eletrônico, tem que saber como é que funciona o circuito, tem que ter o desenho do circuito na cabeça para saber o que está fazendo. Se você observar um pouquinho, a palavra programador, a função de programador por aí afora, é aquele cara que senta em frente a um PC e programa o PC. Na maioria, em 99% dos casos, esse cara ele não tem a mínima ideia do que tem dentro do gabinete do computador. Tá? Isso tudo é transparente, ele não precisa saber nada, ele não precisa saber detalhe nenhum da placa-mãe, nem do disco rígido, nem da memória, nem do vídeo, nada. Ele vai usar linguagens de programação que tem comandos que vão fazer todo esse trabalho para ele. Tá? Isso quer dizer, entre o que ele está escrevendo e o que está lá dentro do computador, existe ali uma interface, um tradutor que vai traduzir tudo isso. Tá? Quem faz isso, na verdade, é o sistema operacional. O sistema operacional ele tem lá a parte que controla o disco rígido, a parte que controla o vídeo, que controla as memórias e por aí vai. Então ele tem programinhas lá dentro que fazem o controle de tudo isso. Então você não precisa se preocupar com o que tem lá dentro. Você só vai dar seus programas em nível alto, na linguagem que você está usando, e o sistema operacional se incumbe de fazer o resto. Já no Arduino, essa função ainda não foi alcançada, esse tipo de coisa ainda não foi alcançada, mas o objetivo é esse. É você criar um sistema que você possa programar coisas como dispositivos eletrônicos sem que você saiba muito sobre a plaquinha. Sem que você não precisa saber detalhes da plaquinha para fazer isso. Então, nós vamos ver mais à frente que como é que eu ligo um sensor no Arduino? O sensor, quando você levanta a biblioteca dele, normalmente tem lá um desenhozinho. Você pode ligar isso aqui na porta 10 do Arduino. O que é a porta 10? Quando a gente fala de PIC, você tem que saber que a porta 10 é um pino da porta B, da porta A, da porta C, e vai ter que endereçar aquilo ali corretamente. No Arduino não. Ele vai dizer, liga na porta 10, você liga lá, acabou, tá ligado. Então é uma tentativa de fazer com que as coisas fiquem transparentes, né? Criar uma abstração grande para as pessoas que querem fazer alguma coisa nesse nível, mas que não compreendem ainda a programação a nível tão baixo. Tá? Tem evoluído bastante, é uma comunidade muito grande o Arduino, né? Cada dia que passa evolui mais, e a tendência é, de repente, chegar a esse nível mesmo. Vamos ver como é que fica aí nos anos vindouros. Bom, galera, por enquanto é isso. A CS712 está aí. Tá? Como é que a gente vai usar ele? Isso aqui é uma opção, como eu falei para vocês, existem muitas maneiras de resolver os problemas em programação. Cada um vai tentar resolver do seu modo. Isso aqui que eu estou dando para vocês, que eu estou mostrando, é uma ilustração, um meio que eu imaginei aqui de resolver. Tá? Mas o Arduino fornece meios mais simples, que nós vamos ver no próximo vídeo. Ok? Por enquanto é isso. Muito obrigado por terem assistido mais uma vez. E se gostou, dá o likezinho lá, porque ajuda bastante. Obrigado por tudo. Até a próxima.